Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Há 27 anos, o programa mais descolado da TV. E como vocês sabem, sempre antes de nós começarmos, eu gosto de lembrar que em nosso novo formato multicanal, nós continuamos acompanhando de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversando com seus principais personagens e, claro, trazendo tudo o que acontece de melhor numa das regiões mais importantes do país. Então já anota aí, porque nossos encontros estão marcados. Todas as sextas-feiras, à 1h30 da tarde pela Band+, e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã pela Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 1219, aqui do Circuito Fechado, já está entrando no ar. Para começarmos, nós vamos direto para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos receber a arquiteta Carolina Baracá, atual secretária de Urbanismo de Campinas, onde vamos falar sobre o atual momento do mercado imobiliário no município, os desafios que envolvem o crescimento organizado, as ações de desburocratização promovidas pela Prefeitura e muito mais. Confere aí, Muito bem, a partir de agora nós falamos direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Vocês sabem, o nosso espaço oficial das entrevistas especiais. E hoje nós vamos receber com muito carinho Carolina Baracá. Ela é arquiteta e atual secretária de Urbanismo da cidade de Campinas. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Gustavo. Em nome do prefeito aqui, quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui na Rádio Bandeirantes, falando um pouquinho do nosso trabalho dentro da Secretaria de Urbanismo, projetos que a gente já concluiu, novos projetos, novos desafios, que a gestão vem enfrentando. Então, agradeço aí a oportunidade da gente estar aqui hoje conversando. O prazer é nosso receber você aqui, porque é uma secretaria que envolve muito o dia a dia da cidade, Mas antes de chegar ali, eu queria saber, assim, você é uma arquiteta que há muito tempo, até antes, obviamente, de ser secretária, já trabalhava nessa secretaria, Isso, Gustavo. Na verdade, eu entrei em 2014, entrei como diretora de planejamento urbano, inclusive ainda na gestão do Jonas, que foi segundo ano do primeiro mandato dele, e a gente vem trabalhando dentro do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, e no governo do Dr. Dário, a gente teve um secretário que assumiu a pasta, ainda era a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, em 2021, e aí o Dário, por uma questão aí interna, resolveu me nomear como secretária, ainda interina, fiquei até meados do ano de 2022, foi quando ele realmente decidiu de me efetivar na pasta. E aí, quando há uma efetividade, as pessoas se sentem mais seguras também de você fazer uma reestruturação interna, reorganizar, porque ainda quando você está interino, ainda você fica, assim, numa situação, será que eu posso mexer na estrutura organizacional? Será que eu posso fazer uma revisão da legislação? Até a equipe também fica insegura, Claro. Então, a gente tem mostrado todos os dados das aprovações que a gente vem
lançando, você percebe aí o mercado imobiliário, quantos imóveis estão sendo lançados na secretaria, e é o que você disse, realmente a Secretaria de Urbanismo ela que move essa dinâmica urbana de Campinas, né? Aliás, é importante quando você assume um cargo como esse, ter um histórico já na própria secretaria, dá uma tranquilidade, acho que até para o mercado, né? Dá, até porque a gente já sabe como lidar com os funcionários internamente, a gente já sabe onde é os gargalos, quais são as estratégias que a gente, às vezes, tem que traçar para resolver um problema dentro do processo, mas dentro da legalidade, dentro da transparência, da lisura, né? Então, não é criar dificuldade para vender facilidade, e sim você conhecer aonde buscar uma solução, que às vezes está anos ali e por não conhecer a legislação, o gestor não sabe procurar essa solução. Sim. Então, com certeza, o fato de você ter muito tempo dentro de uma secretaria, isso agrega conhecimento e experiência, sem dúvida, né? E para que as pessoas possam conhecer melhor o trabalho dessa secretaria e o seu dia a dia, o que exatamente faz? Quais são as funções dessa secretaria e os desafios hoje? Porque a cidade vai crescendo rapidamente, você crescer de forma organizada, eu acho que é um deles, né? Hoje a Secretaria, né, de Urbanismo ela é responsável por todas as aprovações das edificações edilícias, vamos dizer assim, que é o shopping, supermercado, a residência, o condomínio horizontal, o condomínio vertical, e também ela é responsável por fiscalizar, né, os bares, restaurantes, casa noturna, todas as atividades comerciais que a gente tem dentro de Campinas. E também fiscalizamos e liberamos os alvarás de antenas, por incrível que pareça, é a Secretaria de Urbanismo que libera os alvarás de antenas. Até isso? Até isso. Os eventos também, quando tem shows, festas, né, quando são eventos temporários na cidade, nossa equipe de combate ao incêndio e prevenção também vai lá laudar a estrutura, ver se está em segurança para receber esse evento. Então, a gente libera os alvarás provisórios para eventos específicos também dentro da secretaria, né? E a gente tem, assim, várias outras ações que envolvem outras secretarias também, né? Com que tem uma interface com a Secretaria de Planejamento, na qual eu estava até julho do ano passado, na revisão das legislações. Então, a gente vem trabalhando em conjunto com a Finanças, que foi um projeto importante do centro, que a gente vai comentar daqui a pouco. Sim. Então, ela acaba perpetuando vários outros trabalhos, porque tudo cai lá dentro do planejamento, do urbanismo, né? Para aprovar, para liberar um alvará. Essa semana, ontem, tive a honra de ser homenageada pelo Sobrapar, que a gente conseguiu trabalho aprovar. Maravilhoso deles, né? Maravilhoso, né? A dona Vera esteve lá homenageando, não só eu, mas a equipe toda, por ter tido celeridade na aprovação do projeto, do hospital e a sua ampliação. Então, isso mostra que a gente, né, trabalha com todas as políticas públicas, né? Isso é muito importante. Pensando no mercado imobiliário, qual que é o atual momento dele? E o que tem sido feito, a gente acompanha já há algum tempo, vem sido feito esse trabalho de dar celeridade, enfim, aprovação de lançamentos, tem todo um processo aí que tem que se seguir, obviamente, mas o que tem sido feito e como é que está o atual momento do mercado? Porque é um desafio você organizar tudo isso, né? É um desafio, né? A gente sabia que quando a gente assumiu a pasta da secretaria, a gente precisava desburocratizar, até para dar esse ritmo mais acelerado no mercado imobiliário. Sim. Porque o tempo de demora de um projeto aprovado é diminuição de investimentos, de tudo que impacta, né? Porque muitos empreendimentos fazem as parcerias, buscam fundos imobiliários, né? Então começa a cobrar, às vezes, taxa de juros. Quer dizer, é uma perda financeira muito grande para o empresário quando a gente tem um processo moroso na prefeitura. Então, nós contratamos 33 profissionais já na gestão do Dr. Dário, dentro da secretaria só no urbanismo, entre engenheiros, arquitetos e administrativos. Intensificamos 3 engenheiros para cada tipologia, porque antigamente era um só arquiteto, um engenheiro que analisava uma tipologia, um arquiteto que analisava comércio, um que analisava empreendimento vertical. Então, praticamente na ausência de um, outro assume. Isso cria uma integração. Implementamos o checklist nas análises de projeto, então o interessado está ali, já sabe tudo que ele tem que corrigir no processo quando há um comunix. E implantamos o Prova Fácil, né? Que o Prova Fácil é um sistema que a gente informatizou a aprovação,
Começamos com obra nova, agora no final do ano passado já inclui uma regularização, e ele permite até gerar o boleto da regularização que você recebe na sua casa e paga. Uma forma de digitalizar esse processo. Digitalizar esse processo, porque a gente tem uma economicidade de tempo e de comunicação com o arquiteto e engenheiro também, que está do outro lado, querendo receber o comuniques o quanto antes para devolver a planta já corrigida para ter o seu licenciamento, né? Então, essa aceleração da aprovação de projetos, ela é importante para que a gente traga essa credibilidade para o mercado de que o projeto dele, no máximo de 4 meses, ele vai ser concluído a aprovação. Hoje, o nosso desafio, Gustavo, é a regularização. Acho que o mais complicado, às vezes, é você regularizar o que já está aí feito, né? Isso, Gustavo. E essa regularização, até eu peço aí uma compreensão da população, que a gente está tentando informatizar. A regularização é o nosso grande gargalo hoje no urbanismo. A gente tem várias reclamações da população. Nossa, entrei com o protocolo lá, está demorando eu regularizar minha casa. Por quê? A casa, às vezes, ela já teve uma aprovação anterior. E a prefeitura calculou para a IPTU aquela área construída aprovada. E ela modificou, ela demoliu ou ela ampliou. Então virou outra coisa. Já virou outra coisa, Gustavo. E aí eu tenho que buscar nos arquivos da prefeitura, que a gente não tem essas plantas digitalizadas, todo esse histórico do imóvel. Sim. Então, até o processo voltar, até a gente considerar o cálculo que foi modificado na construção para gerar a área hoje regularizada, esse é um processo moroso. Sim. Então, a gente está buscando informatizar, estamos com uma reunião para ser agendada agora na Prefeitura de São Paulo, para entender a dinâmica de uma metrópole igual Campinas, para que a gente possa destravar um pouquinho mais essa regularização. Então, uma preocupação de conseguir agilizar e manter esse mercado de forma aquecida é uma forma também de garantir empregos, enfim, porque vai desde o auxiliar lá de servente no início da cadeia até a decoração no final. Então, é uma cadeia grande e importante para qualquer cidade, né? Sim, e o mercado imobiliário, ele move a economia, né? Sim. E o desenvolvimento de uma cidade. E através do mercado imobiliário, pelo Estatuto da Cidade agora, a gente tem um estudo de impacto de vizinhança, que através da análise desses empreendimentos no território, surgem as mitigações. E aí essas mitigações são destinadas à educação, à saúde, ao esporte, à praça. Então, a hora que vem o empreendimento para uma determinada região, ele vem uma contrapartida. A gente, isso que é importante a gente sempre lembrar, porque essas grandes incorporadoras que chegam, fazem os lançamentos, mas mais um prédio aqui, mais um loteamento, sei lá, enfim, independente do que seja, normalmente existe uma contrapartida para a prefeitura que vai ajudar o município a se organizar com essa nova estrutura. Sim, e é sempre importante, né? E é importante porque, de repente, o adensamento que ele vai ter naquela região, a assistência entende que precisa ampliar um centro de um CRAS, ou que precisa a saúde ter uma reforma de uma sala, né, para atendimento, ou recuperar uma praça para poder abrigar uma academia, um playground. Viaduto. Então, a gente tem hoje uma série de mitigações sendo realizadas pelo mercado imobiliário, e ele tem um prazo de até 4 anos, dependendo do cronograma e do TAC, o TAC, né, que é o termo de acordo e compromisso, estabelecido com o município, que antes do CCO, que antes do ABITS, né, que é o CCO, o Certificado de Conclusão de Obra, ele tem que cumprir. Então, a gente não libera o ABITS se o empresário não equacionar aquela mitigação estabelecida no termo de acordo e compromisso. Então, isso traz uma transparência, uma lisura no processo, que essas mitigações ela tem que ser feita no raio de 2 quilômetros. Então, eu não posso pegar uma mitigação de uma obra feita, por exemplo, no Cambuí e jogar no Campo Grande, Ouro Verde. Sendo que o empreendimento existe esse raio que tem que ser... Existe esse raio, isso está definido por lei. E a sociedade pode consultar no portal do TAC todos esses empreendimentos que vêm sendo feitos na região a qual ela mora, né? Ou, se não, se quiser também entrar em contato com a secretaria, a gente fornece todas as informações. Mas isso faz com que a cidade cresça, se organiza e tenha qualidade de vida aí nos espaços públicos, né? E a gente percebe que a cidade começa a se organizar melhor. Não saiam daí, daqui a pouco continua conosco Carolina Baracá, secretária de Urbanismo da cidade de Campinas. Bandeirantes.
volta e agora nós voltamos para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos continuar a nossa conversa com a arquiteta Carolina Baracá, atual secretária de Urbanismo da cidade de Campinas. Confere aí, ó. Um dos problemas das grandes cidades, das grandes metrópoles, é a degradação do centro dessas cidades. Normalmente, cidades maiores vai, com o passar do tempo, ter um problema sério no centro, enfim. Ele vai ficando mais abandonado, vai deixado de lado, enfim. Isso é comum nas grandes cidades. Não deveria ser, mas é. E quando você falou em contrapartida, secretária, é bom lembrar que muitas dessas incorporadoras estão ajudando também na revitalização do centro da cidade de Campinas. Não só elas, mas também, né? Isso é muito importante. Nossa, foi importantíssimo você dizer isso, porque realmente essas construtoras têm nos ajudado a revitalizar o centro, que é um desafio de todas as metrópoles. Um exemplo que eu trago para vocês aqui é o prédio das oficinas das locomotivas, né, nosso famoso prédio do relógio ali no pátio ferroviário, que nós tivemos uma empresa... que é maravilhoso. Que é maravilhoso, que recuperou todo o prédio, trocando todos os vidros, né, com total tratamento acústico. As telhas todas foram lavadas com elétrica, com hidráulica. Inclusive, nós vamos receber aí uma exposição de arquitetura e decorações, né, que é a nossa Decor... Campinas Decor. Campinas Decor, a gente tem ajudado bastante eles a realizar esse grande e importante evento, no primeiro evento ali no pátio. Aliás, a Campinas Decor, há muitos anos, eles revitalizam próprios públicos, que depois se reverte à população. E reverte à população. Então, tem a contrapartida de uma exposição também, né, deles lá. E aí nós tivemos até projetos sendo entregues para a prefeitura, como o paisagismo de toda essa área do pátio ferroviário, o mercado popular, que nós estamos também fazendo toda a revitalização, e fora as outras contrapartidas nas questões das praças, no paisagismo da Campos Sales, na questão dos bancos e puffs da 13 de maio. Então, eles acabam realmente contribuindo muito, né, para revitalizar o centro através dessas parcerias da contrapartida do EIV, né? Mas é um grande desafio, o centro da cidade, você trazer novamente vida para o centro e atrair comércio, enfim. E por isso que serviços. nós fizemos, né, a lei do retrofit. Sim. A lei do retrofit, a lei de incentivos também ao ISS, que é uma iniciativa da Secretaria de Finanças que permite a redução da alíquota de 5% para 2%, para algumas atividades ligadas à saúde, à prestação de serviço, no intuito de atrair mais atividades comerciais no centro, junto com uma lei que é o retrofit, que permite isenções de PTU, dependendo da reforma que você fizer no edifício, até de 11 anos. Sim. Então, a nossa lei está arrojada, ela está bem robusta no incentivo. Vocês estão sentindo já um retorno disso? Já, nós temos 4 projetos aprovados na região central, que a gente já vai poder observar aqui daqui a alguns meses, esses prédios em plena reforma aí, para a gente poder fazer a entrega, né, de mostrar à população do centro que é possível, sim, ter investimentos na área central, porque ela totalmente está infraestruturada. Sim. E hoje existe um conceito de cidade compacta, né? Da cidade, quando ela é planejada, ela otimiza a sua infraestrutura urbana, você pode aumentar esse adensamento de uma forma, lógico, planejada e ordenada, para utilizar essa infraestrutura do centro. Tudo move dentro do centro, né? Então, é esse esforço que a gente tem feito, não só a Secretaria de Urbanismo, mas na Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento, olhar o centro com muito carinho. Isso é um projeto da gestão do Dr. Dário, de que as outras secretarias também estão envolvidas, como a Segurança Pública, a Guarda, né? Cada um com a sua função. Com a sua função, a Secretaria de Serviços Públicos, na limpeza, na manutenção, na lavagem das ruas, né? A assistência social, que tem feito um trabalho que não é fácil com os moradores de rua. A gente às vezes recebe algumas críticas, mas a gente vê que a dependência química às vezes impede uma atuação da prefeitura, que às vezes eles não querem sair dessa situação de vulnerabilidade, às vezes eles estão confortáveis lá.
né? E os dados que a gente observa, que muitos estão vindo para Campinas, por incrível que pareça, porque tem assistência, tem onde tomar banho, onde dormir, né? Que a gente tem gosta. Tem esse lado também. Tem esse lado também, né? Que a gente é um povo carinhoso, receptivo, né? E que todo mundo dá esmola, né? E aí isso gera um vício. Então, às vezes, acaba para certas pessoas ser uma comodidade morar na rua, né? E que não querem sair dessa situação. Olha, é um desafio muito grande da minha amiga secretária, viu, Vanderclay e Dr. Dário, de realmente não é de um dia para o outro. Não é um dia para o outro, mas isso está no nosso foco, né? Não está. A gente tem trabalhado, Dr. Dário, incansavelmente para que a gente reverta essa imagem da região central. Vocês estão desenvolvendo o selo de qualidade de vida urbana. Queria entender o que é exatamente esse selo e de que forma o mercado imobiliário vai se envolver com esse desenvolvimento do selo. Gustavo, esse selo ele partiu de uma iniciativa de várias reuniões com o mercado imobiliário, inclusive, que a gente percebe que Campinas é um público realmente exigente em termos de qualidade do produto a ser vendável. Né? Então, desde um prédio, se ele está preocupado com a sustentabilidade, desde um loteamento, se ele está preocupado com uma calçada mais larga, com uma permeabilidade visual, de quando você tem aquela calçada que interage com o edifício. Que o você nível de exigência aqui é maior. É maior. Mas isso reflete o quê? Um desenho de uma cidade que traz uma qualidade para você viver. Sim. Foi nesse intuito que a gente falou, poxa, vamos parabenizá-los, essas boas práticas, essas iniciativas que esse mercado imobiliário faz além do que a gente exige na lei. Sim. E a gente começou a perceber que esses projetos, a partir do momento que são certificados, né, pelo selo, ele tem uma representatividade grande. Tem um valor comercial, inclusive. Né? Claro. Mas para a população também. Claro. De entender que aquele empreendimento ele está totalmente analisado por uma equipe técnica, concursada, capacitada, que entende que aquele empreendimento ele realmente está agregando valor. Então, foi nesse intuito que a gente contratou, via licitação, uma empresa que nos ajudou a ranquear. E agora o nosso desafio, né, é apresentar ao mercado imobiliário, porque se eles também não abraçarem, né, esse grande projeto, que é valorizar essas iniciativas que estão acontecendo, e é um reconhecimento disso, aí o selo vai ficar na gaveta. Então, a gente já entregou, a empresa já entregou para nós, né, o escopo do trabalho, um plano de trabalho e o ranqueamento desses itens que um projeto teria que ter, e agora, em breve, a gente vai apresentar ao mercado imobiliário para ouvir, para trazer sugestões, para trazer contribuições, e já está marcado, em breve, aí vai ser em março. Vocês só reservem a data, por favor, que vai ser dia 5, mas o local ainda a gente está definido, mas a data já está certa. Então, tá? A partir de março, então, será a apresentação. Vai ser a apresentação. Vai virar case, hein? Campinas é inovação e tecnologia, a gente quer inovar também no urbanismo, e com certeza será um grande presente aí para Campinas. Você comentou agora há pouco sobre a participação da Secretaria de Urbanismo junto com outras em determinados assuntos, né? E quando se pensa em saúde pública, nós temos agora sempre, tradicionalmente no começo do ano, o famoso problema chuva, calor, temos a dengue. Qual o trabalho que a Secretaria de Urbanismo faz junto com a de Saúde no sentido de poder minimizar o risco e os problemas relacionados ao desenvolvimento da dengue? As obras, né, ainda até aproveito aqui para fazer um apelo de todo mundo que está nos canteiros de obras, observar as águas paradas, observar se realmente tem lixo acumulando, né, porque a construção acaba sendo foco também de propagação, né, as obras abandonadas. Então, o que a fiscalização tem feito? A partir do momento que a gente tem no nosso rito fiscalizatório, observar, né, se tem alguma coisa, algum foco parado, e já acionar a vigilância sanitária. Também há essa preocupação na Secretaria? Inclusive, nós fizemos uma reunião o ano passado, tentamos chamar o mercado, mas foi no final do ano, época de Natal, que a vigilância sanitária fez uma apresentação. A gente quer repetir novamente essa pauta e fazer um trabalho com a vigilância mais próxima nos canteiros de obra. Né? Pegar algumas regiões e algumas construtoras que a gente possa já intensificar isso. Mas isso já está na rotina diária, essa conscientização da nossa equipe.
né, a hora que constatar que tem alguma situação, né, de acúmulo de água, a gente acaba acionando a Defesa Civil para fazer todo o rito fiscalizatório, que isso compete à Defesa Civil, à Vigilância Sanitária. Aliás, existe a responsabilidade da Prefeitura, claro, mas principalmente a responsabilidade do cidadão, porque se tem água parada em algum lugar, é porque alguém deixou. Sim. E assim, o nosso papel dos nossos fiscais é orientar, né? E a gente vem entregando o folhetinho que a gente começou essa semana, porque o Dário fez um grande evento, né, no Salão Vermelho, Todos contra a Dengue. Então, a nossa equipe, a partir do momento que já está visitando as casas para ver a questão da construção, nós já estamos entregando o folheto de orientação, né? Mas cabe à vigilância sanitária mesmo autuar, multar ou intimar, que é um rito fiscalizatório da pasta da Secretaria de Saúde, né? E para encerrar, eu queria saber assim, da Secretaria de Urbanismo, qual que é o principal desafio para 2024? Temos o selo que está surgindo aí, enfim, mas qual que é a maior preocupação de vocês durante esse ano particularmente? Olha, esse ano a gente entregar todos os nossos fluxos digitais, ainda falta um pouquinho ali a fiscalização de comércio, que a gente ainda não está esse processo totalmente informatizado, é a gente diminuir o tempo das aprovações da regularização, né? Nós estamos revisando várias legislações. Então, esses nossos desafios dentro da Secretaria de Urbanismo é rever as nossas legislações, que realmente nós temos aí algumas leis muito ociosas, né, e encerrar o ano de 2024 com a casa em ordem, informatizada, digitalizados nossos processos e menos processos burocráticos. Recebemos hoje com grande alegria no programa Carolina Baracá, secretária de Urbanismo da cidade de Campinas. Daqui a pouco a gente volta. Bandeirantes. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Obrigado mais uma vez pelo carinho e companhia de todos. Lembrando sempre, vocês sabem que nossos encontros estão sempre marcados. Anota aí, ó. Todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde pela Band Mais e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã pela Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85.7. Vou esperar por vocês. Valeu, até a semana que vem. Tchau! Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Caixa Econômica Federal vai abrir concurso público com oferta de 4.000 vagas. Do total de vagas, 2.000 serão para técnicos bancários e a outra metade para técnicos da área de tecnologia. Todas exigem nível médio e o salário inicial é de R$ 3.762. Estão previstas 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médico do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho. A remuneração inicial é de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente. As provas serão aplicadas pelo Sesgran Rio no primeiro semestre deste ano, com questões objetivas e redação.
Os aprovados devem ser convocados a partir de agosto de 2024. Os funcionários do banco têm direito à assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílios à alimentação, refeição, creche e vale transporte. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance